Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indica 2 novos nomes para a diretoria do Banco Central. O economista da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Piketty, foi escolhido para a diretoria de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos. Já o servidor de carreira do BC, Rodrigo Alves Teixeira, poderá assumir a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, porque os nomes ainda têm que ser aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Apesar dos anúncios, os jornalistas que acompanharam a entrevista queriam saber mesmo o que Haddad tinha a dizer sobre as declarações recentes do presidente Lula a respeito das metas de déficit. O João Pedro Melo estava lá. Conta pra gente como é que foi. Ô João, qual que foi a sua interpretação da entrevista, da maneira como o Haddad respondia e recebia as perguntas e daquele momento final em que ele interrompe a entrevista, meio que dá ela por encerrada e levanta e vai embora. Muita gente entendeu aquilo como o Haddad deixando a entrevista de uma maneira meio hostil, outros não. Ele estava encerrando como qualquer pessoa que está sendo entrevistada por vários jornalistas encerra a entrevista em algum momento. O que você entendeu daquele momento? Pois é, Megali, esse é um detalhe muito curioso, né? Eu interpretei que Haddad estava extremamente nervoso em toda a entrevista, porque já chegou com um certo período de atraso, né? Ele tinha uma reunião com o presidente Lula, atrasou nessa reunião, chegou ali com mais ou menos 1h30 de atraso nessa coletiva e foi extremamente, vamos dizer assim, seco nas respostas em que dava, né? Em alguns momentos mandou que jornalistas pesquisassem as informações antes de fazer perguntas, porque aquela pergunta não cabia naquele momento. Obviamente, todo mundo queria saber sobre as declarações do presidente Lula na última sexta-feira, naquele café da manhã, em que o presidente disse que provavelmente a meta de déficit zero não será atingida. E ontem ele afirmou que as declarações, Haddad, né, afirmou que as declarações que tem dado buscam corrigir o que ele chama de erosão fiscal do país. Destacou por diversas vezes que ocorreu uma espécie de estimativa otimista para o país com relação ao déficit. E exatamente por isso essa estimativa não deve ser atingida, porque ela era otimista demais. Com a imprensa, ele disse o seguinte, que a ideia é de melhorar essa questão das contas públicas, resolver o problema dos gastos e também destacou que essas falas feitas pelo presidente Lula têm ali uma espécie de questão, um pano de fundo, né, que foi apresentado para ele ao longo das últimas semanas. A gente tem também o Haddad falando agora um outro detalhezinho, dizendo que o papel dele é sempre olhar para as contas públicas e agora a ideia é buscar o equilíbrio fiscal. A gente vai ouvir um trechinho agora. O meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão no mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu tenho um amigo meu que me critica. Fala, pô, o Haddad está virando. Não, eu não estou fazendo uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu não tenho esse perfil. Não tenho. Eu não sou talhado para fazer aquilo que eu não acredito. Eu estou fazendo porque eu acredito. E estou dizendo, eu escolhi, inclusive, o caminho mais difícil para fazer, que é a correção das injustiças do sistema tributário. Era mais fácil fazer o que fazia no passado. Inventa o imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi erodido. Bom, ele também destacou que espera, né, antecipar para esse ano algumas medidas que seriam divulgadas apenas no ano que vem e reconheceu que o cenário é desafiador. Inclusive cobrou apoio político para essa agenda. Só que o início de toda essa questão, todo mundo sabe, foram as falas do presidente Lula na última sexta-feira, né? O presidente Lula disse que essa meta não deve ser atingida, falou que uma meta de 0,5 ponto percentual do produto interno bruto não é nada, um déficit, né, de 0,5 ponto percentual do produto interno bruto não é nada. Haddad destacou o seguinte, que para tentar resolver esse problema, ele e Lula vão conversar com lideranças partidárias hoje para apresentar esses números da economia do país. O presidente esteve comigo agora pela manhã, já pediu para marcar com as lideranças do Congresso uma exposição desses números. Nós queremos que eles sejam publicizados para que a sociedade acompanhe, que não há da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado
com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. E isso é algo que precisa ser feito pelos 3 poderes. Bom, agora sim, né? Eu quase atropelei o Haddad aqui. Mas olha, falando sobre a questão política ainda, óbvio que isso teve muita repercussão. E o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota em apoio ao ministro Fernando Haddad e afirmou que não seguir o plano de quem está ali chefiando a economia pode colocar o país em uma rota perigosa. Ele destacou que é preciso seguir a orientação e as diretrizes da equipe econômica, já que essa missão importante de estabelecer a política econômica do Brasil está confiada a essas pessoas. Então, essa é a visão do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e há uma expectativa para hoje dessa reunião entre Haddad e Lula e as lideranças partidárias exatamente para tratar dessa questão dos déficits.